presente muito precioso que o ser humano recebeu chama-se livre-arbítrio, e quem nos deu foi Deus. No capítulo 78 de hoje, o salmista mostra os acontecimentos que se deram no passado e que ainda acontecem no momento com quem escolhe servir a Deus ou aquele que perde das coisas ou discernimento. Você que está aqui não perdeu o discernimento porque você ama a Bíblia, então continue conosco, compartilhando, comentando e ajudando esse canal a chegar a outros corações. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas eu abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado para que nós possamos esses fatos reviver. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, dos nossos filhos não esconderemos. À próxima geração nós contaremos das coisas lindas que eles nos falaram. Os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que realizou. Em Israel estabeleceu a lei, estatutos para Jacó. Ele sabiamente decretou, e que aos seus filhos a ensinassem, ele também nos ordenou. Aos nossos antepassados também, de modo que a geração seguinte a conhecesse e sempre fosse lembrado. Também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos próprios filhos as coisas que o Senhor Deus fez. Então, em Deus, eles porão a confiança, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos, guardando sempre firme na lembrança. Eles não serão infiéis, como os seus antepassados, um povo de coração desleal para com Deus, rebeldes, obstinados. Os homens de Efraim, flecheiros armados. No dia a dia da batalha, as costas eles viraram e a aliança de Deus eles também não guardaram. E a viver de acordo com a lei, eles firmemente se recusaram, esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que ele havia mostrado. Ele fez milagres na terra do Egito, na região de Zoan, diante dos seus antepassados, dividiu o mar para que pudessem passar. Como um muro, ele fez a própria água se levantar, e com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite, ele os guiou, fendeu as rochas no deserto e deu-lhes a água como a que flui das profundezas para eles. Tudo isso providenciou. Da pedra fez sair regatos e a água como um rio a fluir, mas contra eles continuaram a pecar. E ainda não quiseram o ouvir. Revoltando-se no deserto contra o Altíssimo, puseram Deus à prova deliberadamente, exigindo o que desejavam comer e falavam assim escancaradamente. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto para que este povo possa se alimentar? Nós sabemos que quando ele feriu a rocha, a água logo brotou e em torrentes maravilhosas aquela água jorrou. Mas será que conseguirá dar-nos também de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? E o Senhor ouviu e enfureceu. Atacou Jacó com fogo e sua ira se levantou contra Israel, pois eles não creram no nome de Deus, o Senhor, e nem mesmo confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e as portas do céu abriu, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão que do próprio céu caiu. Os homens comeram pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul, pois somente ele tem poder de verdade. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia na praia do mar. Levou-as a cair dentro do acampamento. Ao redor das suas tendas comeram à vontade, até saciar. E assim ele satisfez os desejos deles, mas antes de o apetite saciarem, quando ainda tinham a carne e a comida na sua boca, sem terminar ainda de se alimentarem, a ira de Deus contra eles fortemente se acendeu e ele os feriu de morte. Dentre eles os mais fortes, uma multidão de jovens ali de Israel morreu. A despeito disso tudo, pecando continuaram e nos seus prodígios ainda não acreditaram.
Por isso o dia deles, como um sopro ele encerrou, e os anos deles em repentino favor. Sempre que com a morte o Senhor os castigava, eles se voltavam de novo para ele, e de novo eles o buscavam. De que Deus fosse a sua rocha, com fervor eles se lembravam. Lembravam-se de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca eles o adulavam, mas com a língua o enganavam, porque não faziam por amor. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu, porque viu neles uma esperança. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira, que não retorna, mas que passa rapidamente. Quantas vezes se mostraram viver em rebeldia contra ele no deserto e na terra solitária, sempre entristeciam. Repetidas vezes puseram Deus à prova e irritaram o Santo de Israel. Do Senhor não se lembraram, nem mesmo da sua mão poderosa. Do dia em que os redimiu das mãos do opressor, do dia em que mostrou na região de Zoão os seus prodígios e as suas maravilhas lá na terra do Egito, quando os rios e os riachos em sangue o Senhor transformou, e eles não conseguiam beber das suas águas, e enxames de moscas Deus enviou, e esses os devoraram, e rãs que os devastaram quando o Senhor entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra dos gafanhotos deles, a tudo devoraram, as suas vinhas com a saraiva totalmente destruiu, e as suas figueiras bravas com a geada que o seu poder produziu. E quando o gado deles ao granizo entregou, os seus rebanhos aos raios, logo tudo desabou, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e também com hostilidade, com muitos anjos designados para a destruição. Abriu caminho para a sua ira, da morte não os poupou, mas o entregou à peste, e a todos os primogênitos lá do Egito matou. Das tendas de Cã, as primícias do vigor varonil, tirou o seu povo como ovelhas, e como a um rebanho pelo deserto, o Senhor pela mão os conduziu. Ele os guiou em segurança, medo eles não sentiram, e seus inimigos afundaram no mar. Tudo a isso eles assistiram. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua direita conquistou, retribuiu e distribuiu aquelas terras por herança, e deu suas tendas às tribos de Israel, para que nelas habitassem com abastança, pois as nações que lá estavam expulsou, mas eles puseram Deus à prova, e contra o Altíssimo se rebelaram, não obedeceram aos seus testemunhos, mas as costas para Deus eles voltaram, foram desleais e infiéis, da mesma forma que os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso, acabado. Eles o irritaram, com altares cheios de idolatria, com seus ídolos abertamente o provocaram. Ciúmes todo dia, e sabendo Deus enfureceu-se totalmente, Israel rejeitou a tenda onde habitava entre os homens, o tabernáculo de Siló. O Senhor abandonou, entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro, e o seu resplendor nas mãos do adversário, que o seu povo fosse morto à espada. O Deus de Israel também deixou, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo, os jovens ali, a muitos consumiu, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Folgado por lá nem se ouviu. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então, como que um sonho, como um guerreiro exaltado pelo vinho, o Senhor começou a despertar. Fez retroceder a golpe os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também sujeitou as tendas de José, e a tribo de Efraim ele não escolheu não. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual escolheu para amar e o representar.
Como as alturas o seu santuário levantou, como a terra para sempre, o Senhor o firmou. E escolheu o seu servo Davi, e do aprisco das ovelhas ele o tirou, do pastoreio das ovelhas, para de Jacó ser o pastor, o seu povo de Israel, sua herança, e de íntegro coração Davi os pastoreou e os conduziu com experientes mãos. Essa é uma história da trajetória do povo de Israel. Esse é um salmo provavelmente de Asaf, da família de Asaf, e ele está relembrando a história do povo de Israel desde que saiu do Egito, a teimosia deles no deserto, como eles não amavam, não respeitavam a Deus, até que Deus escolheu a tribo de Judá, de onde nasceria o Messias, e deu ao povo um rei piedoso, como foi o rei Davi, que nós ouvimos tanto falar e podemos aprender tanto com ele, né? Um homem que errou muito, mas ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Isso faz toda a diferença. Ter o coração parecido com o de Deus é aquele que não esconde nada, é aquele que leva ao altar do Senhor todas as suas dificuldades e conversa com Deus todo dia. Eu e você também podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus e usar o nosso livre-arbítrio para nós fazermos coisas boas e escolhermos sempre o Senhor. Eu sei que você está aqui porque você escolhe a Deus. Continue, não desista não, e que a sua vida seja uma glória para Deus e seja diante das pessoas um servo fiel e renovado pela palavra de Deus todo dia. Que assim seja.